alternativas, uma delas é Francisco. Os seres humanos e a natureza não devem estar a serviço do dinheiro. Digamos não é. Seu áudio desligou, Estélia. Está sem áudio. Está sem áudio, desculpa, gente. Agora, isso. Assim, então, boa tarde a todos, aqueles e aquelas, né? Com grande alegria que a gente acolhe a cada um de vocês, os nossos bispos, né? Que temos muitos bispos hoje, do Maranhão, do Norte 3. E hoje, nessa tarde maravilhosa de sábado, né, 19, discutir sobre a querida Amazônia, a economia de Clara e Francisco, para o Regional Norte 3 e Nordeste 5, é alegria, né? Esperança. E pôr a economia a serviço dos povos. É isso que o Papa Francisco nos convida. Os seres humanos e a natureza não devem estar a serviço do dinheiro. Digamos não a uma economia de exclusão e desigualdade, onde o dinheiro reina ao invés de servir. Esta economia mata. Esta economia exclui. Esta economia mata. Esta economia exclui. Esta economia destrói a Mãe Terra. São palavras do nosso Papa Francisco, né? Que foi ecoado durante o Sino da Amazônia, na nota do Si e nos seus documentos, e que hoje ecoa em todos os cantos do planeta. A economia não deveria ser um mecanismo de acumulação, mas a condigna administração da casa comum. Isso implica cuidar zelosamente da casa e distribuir adequadamente os bens entre todos. A sua finalidade não é unicamente garantir o alimento ou um decoroso sustento. Não é sequer, embora fosse já um grande alimento, posso garantir o acesso aos 3 T, pelos quais combateis. Uma economia verdadeiramente comunitária, pode-se dizer, é uma economia de inspiração cristã. Deve garantir os povos a dignidade, prosperidade e civilização em seus múltiplos aspectos. Isso envolve os 3 T, né? Terra, teto, trabalho, mas também acesso à educação, à saúde, à inovação, às manifestações artísticas e culturais, à comunicação, ao desporto e à recreação. Neste momento, a gente convida o Eduardo a colocar para a gente um momento de mística, que a gente vai refletir sobre exatamente essa economia de Clara e Francisco. Francisco nos chama para levar a chama do compartilhar. Realmar, reintegrar a ecologia, ter sobriedade, respeito, equidade e a paz, nosso lar. Realmar, reinventar a economia. Francisco nos chama para levar a chama do compartilhar. Realmar, reintegrar a ecologia, ter sobriedade, respeito, equidade e a paz, nosso lar.
Realmar, reinventar, reinventar, Chico chamou. Realmar, realizar, esperançar, contigo eu vou. É com esse chamado do nosso querido Papa Francisco, né, realmar, realizar, reinventar, que neste momento a gente convida, temos aqui nessa tarde maravilhosa a presença de nossos bispos, né, a gente vai dar a palavra a cada um deles, palavra de 3 a 5 minutos, convidamos neste momento o nosso presidente do Regional Norte 3 e também arcebispo de Palmas, Dom Pedro Brito. Dom Pedro, com o senhor. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer participar deste evento, deste espaço, dessa sala, com todas essas motivações que já passaram por nós. Bem-vindos ao Tocantins, ao Pará, ao Mato Grosso, ao Maranhão, nesse calorzinho de quase 40 graus, às 2 horas da tarde. Se nós fôssemos ouvir Vinícius de Moraes, no seu poema Sábado, ele diz assim: porque é sábado, os bares estão cheios de homens vazios. Não é o nosso caso. A nossa sala está cheia de homens e mulheres plenos de energia nova, de capacidade de coesão, de utopia, de sinergia. Nós estamos produzindo nesse momento, em outros momentos, imagens tão bonitas. Estava escrevendo aqui sobre a força das imagens sedutoras, para uma outra razão, mas nesse momento eu parei de escrever sobre esse tema para passar para vocês essa ideia da força das imagens sedutoras, de movimento, de deslocamentos, não no sentido turístico, mas no sentido de peregrino do reino. Essas imagens que seduzem, que mobilizam, que faz a gente acreditar no novo. Hoje é um dia simbolicamente sentido por nós. Já ultrapassamos a casa do 500.000 de pessoas que morreram. Sabe que 500.000 de pessoas é 1/3 da população do Tocantins. Nós temos em torno de 1,5 milhão de habitantes, diferente do gado, que é 9 milhões de cabeças, né? E todo o gado livre de aftosa com vacinação. E o povo morrendo nas filas, nos hospitais. Eu mesmo tenho o padre Paulo, vigário-geral, que está entubado na UTI, nós rezando pela saúde dele. Não sabemos se vamos ser atendidos. Mas eu queria deixar essa mensagem para vocês, para nós, né? De que essa imagem da economia de Francisco e Clara, lembrado que essas reminiscências são de Francisco de Assis e de Clara de Assis. Evidentemente que a gente pensa no Francisco, Papa Francisco, mas originalmente são essas figuras que a gente vislumbra nesse momento. Então, sintam-se todos acolhidos. E eu gostei muito de uma imagem, de uma notícia que eu vi no Conselho Permanente, passou de relance, todos esses organismos que estão movimentando o Brasil, estão mobilizando o coração dos leigos e das leigas, que é um sinal muito bom. Até pouco tempo, tudo estava centralizado na mão dos sacerdotes.
tudo era eles que faziam, tudo eles que promoviam. Hoje a gente pode dormir tranquilo, que são os leigos que mobilizam, que chamam a gente, que congregam a gente, né? E eu vi a ideia de que em alguns lugares estão criando a casa de Francisco e Clara, né? Não sei se estou correto dizer, mas eu queria fazer um pedido. Se vocês quiserem construir a casa de Francisco e Clara e não tiverem um lugar para colocar, eu não tenho dinheiro, mas eu coloco a Arquidiocese de Palmas como espaço para a criação dessa casa de Francisco e Clara, para pensarmos numa economia de solidariedade e de fraternidade. Bem-vindos, sejam acolhidos, sejam motivados para fazer um encontro assim de confraternidade e de muita intuição e de muitos bons fluidos de pensar, viver e amar. Muito obrigado. Obrigada, Dom Pedro. Passamos agora a palavra ao nosso querido bispo lá de Tocantinópolis, Dom Giovanni Pereira de Mello. Então, uma boa tarde a todos e todas. Meu computador costuma dar umas travadas no áudio, então peço desculpas aí a vocês se isso acontecer. Acolher com alegria o Eduardo Brasileiro, Samuel, que vão partilhar suas experiências conosco. Cumprimentar aí o Leador, que está aí na frente deste grupo Economia de Francisco em nível regional. Cumprimentar cada um dos nossos irmãos bispos presentes aqui. Eu gostaria de ilustrar a minha fala com uma frase e três tarefas que o Papa nos dá a partir do discurso dele lá com os movimentos sociais em Santa Cruz de la Sierra, em 2015. Lá o Papa dizia, no seu discurso, que a justa distribuição dos frutos da terra e do trabalho não é mera filantropia, é um dever moral. Para os cristãos, o encargo é ainda mais forte. É um mandamento. Trata-se de devolver aos pobres e às pessoas o que lhes pertence. Nesse discurso, o Papa falava de que é preciso a gente reconhecer que as coisas não andam bem. E eu acho que nós temos aqui no Brasil esse consenso de que realmente as coisas não andam bem para as pessoas, não andam bem para a terra, não andam bem para a Amazônia, não andam bem para os cerrados. Nós temos um sistema econômico depredador que provoca, que promove desigualdade social e que essa desigualdade reforça-se com a situação da pandemia que nós estamos vivendo. A análise de conjuntura da CNBB, agora no Conselho Permanente, falava, por exemplo, que em fevereiro de 2020, o Brasil tinha 11,6% de desempregados. Em fevereiro de 2021, já são 14,4%. A informalidade passou de 48% em 2020, de 28%, passou para 40% no atual contexto. E com o Brasil de volta ao mapa da fome, com mais de 19 milhões de brasileiros e brasileiras vivendo a questão da insegurança alimentar.
Então, nesse sentido, aquilo que a música cantou, que é preciso realmar a economia, é preciso buscar perspectivas novas. Penso que esse encontro vai nessa perspectiva. E aí o Papa, nessa carta, ele aponta 3 grandes tarefas. A primeira tarefa é pôr a economia a serviço do povo, dos povos. Dizer não a uma economia de exclusão, de desigualdade, onde o dinheiro reina em vez de servir. E aí ficou clássica esta frase do Papa: esta economia mata, esta economia exclui, esta economia destrói a mãe terra. Uma economia de inspiração cristã deve garantir aos povos dignidade, prosperidade e civilização em seus múltiplos aspectos. A segunda tarefa é unir os povos no caminho da justiça e da paz. Nesse tempo que nós estamos dialogando, fazendo a escuta sobre a Assembleia Eclesial, a gente tem ouvido muito essa questão do pensar a pátria grande, de pensar a América Latina, de unir as forças diante do colonialismo, né? No sentido da gente dizer não aos novos colonialismos e dizer sim ao encontro entre os povos, entre as culturas. E, para finalizar, a terceira tarefa, defender a Mãe Terra, que está sendo saqueada, devastada. Os projetos de leis que estão aí previstos para serem votados no Congresso Nacional, no Senado, dão conta disso. Então, penso que o dia de hoje, essa tarde, vai ser uma tarde muito rica. Nós temos pessoas muito capacitadas que querem partilhar conosco a sua experiência. Temos aqui o Samuel, que conhece bem o Tocantins, e o Eduardo Brasileiro, que está bastante enfronhado aí, envolvidos na dinâmica da economia de Francisco. Eu já tive a oportunidade de ouvi-lo em outras situações. Eu acredito que você tem muito contribuído com o nosso Regional Norte 3. Então, muito obrigado, um bom encontro a todos nós. Obrigada, Dom Giovanni. Chamamos agora o nosso querido bispo lá da Prelazia de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, Dom Adriano. Uma boa tarde a todas e a todos, né? E quanto à economia de Francisco, Francisco é o único líder mundial que está com as ideias claras para pensar no futuro da humanidade. A economia, a política como exercício da fraternidade, e a Fratelli Tutti fala justamente disso, e a educação. Se não mudarmos a educação, nós vamos ter uma escola que produz macacos ensinados, se não gente capaz de pensar. Então, o Papa está com as coisas bem claras na cabeça. Agora, depende de nós não fazer que estas propostas caiam no folclore ou na repetição de palavras que deixem tudo como estão. Se hoje à tarde nós conseguimos, de fato, avançar com algumas ideias e propostas concretas, vai ser muito bom. Espero que possamos fazer um bom trabalho. Até. Obrigado, Dom Adriano. Convidamos nosso querido Dom Felipe, bispo da Diocese de Miracema do Tocantins. Uma boa tarde a todos e a todas, né? É uma alegria, uma satisfação de participar deste momento. Eu cheguei agorinha porque estou vindo de outro lugar, mas disposta para ouvir e ser mais informado sobre este assunto. Desejo também a todos que nós podemos, como o Dom Adriano fala também, não só era uma visão de repetição e já de acostumar até com as falas do Papa Francisco, mas que a gente também consegue se converter, porque tudo começa com
a própria condição de querer caminhar ou não, né? Até pode ser uma tentação também para nós, para cair nas repetições e nas boas falas do Papa Francisco, sem dar um passo, né? Quer dizer, estou muito contente e também disposta para acompanhar e para participar deste debate. Um bom encontro para nós. Obrigada, Dom Felipe. Convidamos o nosso querido Dom Wellington Vieira de Queiroz, nosso Dom Queiroz, né? Nessa tarde, que está conosco. A palavra é com o senhor, Dom Queiroz. Boa tarde, eu estou aqui mais para ouvir, para aprender, não é? Diante de temas tão interessantes, mas apenas dizer que a preocupação ecológica, a preocupação com a saúde do planeta, nós temos boas notícias, que pelo menos a nível de mundo, nós temos cada vez mais a preocupação com essa situação. E nós temos hoje os dois maiores poluidores do planeta, que são os Estados Unidos e a China. Estados Unidos com o novo presidente, com decisões voltando a acordos que tinham sido rompidos, o Acordo de Paris, decisões de produção de carros elétricos, uma série de decisões que visam reduzir a poluição. A China, o segundo maior poluidor do planeta, economia baseada, energia baseada basicamente no uso de carvão, e construir agora um mega gasoduto saindo da Rússia, visando reduzir poluição. Carros elétricos, nenhum país do mundo está produzindo mais do que a China. A Europa está na vanguarda, acenando para 2030 vários países não produzirem mais carros a combustão, com motor a combustão. Então, assim, nós temos, a nível de planeta, preocupação e acenos. E quando a gente olha para o nosso país, parece que a gente está num outro planeta, né? A gente está num outro planeta, porque aqui os que têm poder de decidir, as preocupações são exatamente outras. Então, assim, acho que de pequenos grupos como esses, se fortalece também essa mentalidade da necessidade de uma mudança de rumo no nosso país, mudança de rumo na economia. Que a gente possa passar de um grupo de sonhadores ao grupo de pessoas que possam, de alguma forma, influenciar nas decisões de nossa sociedade. Tá? Apenas isso. Obrigada, Dom Queiroz. Convidamos nosso querido Dom Wilson Barros, bispo da Diocese de Imperatriz, Nordeste 5. Uma alegria, saudação a todos, a todas. Obrigado por nos receberem, né? Nos receberem no Norte. E dizer que, para evitar qualquer mal-entendido do que Dom Pedro falava, é melhor falar economia de Clara e Francisco. Aí não haverá mais nenhuma dúvida quanto à origem, né? Que o Papa Francisco puxa, mas vem de Clara e Francisco. E eu diria uma palavra, já que estão aí colocando palavras novas, de realmar, eu colocaria reacreditar. Acho que mais do que nunca precisamos reacreditar no pequeno, no pobre, como Josimo fez, inspirados nele também. Reacreditar em milhares de pequenas experiências de produção, comunitárias, que mantêm viva a nossa esperança, enquanto se luta pelo macro, mas o dia a dia nosso, a esperança é mantida por uma horta comunitária, por uma roça de arroz, de milho, de feijão, de abóbora, que colocam alimento limpo, saudável na mesa de nosso povo. Então, além de realmar, reacreditar de que, apesar dos 500 mil, apesar do Bolsonaro, irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar, e nesse dia os oprimidos, numa só voz, irão cantar. Então, da gente reacreditar, acho que mais do que nunca, economia de Clara e Francisco é reacreditar nessas grandes verdades que talvez tenham ido se perdendo nos anos 90, 2000, 2010, 20. Eu acredito por aí. Um bom encontro para nós todos, no concreto, no pequeno. Obrigada, Dom Wilson, né? Convidamos a nossa querida Conceição Silveira, ela é articuladora da economia de Francisco Clara, do Nordeste 5, que é o Maranhão. Conceição? E é de Imperatriz. De Imperatriz.
Liga seu áudio, Conceição. Alô, tá ouvindo? Pode falar. Então, Conceição Silveira, da Diocese de Imperatriz, do Regional Nordeste 5, da CNBB, né? Maranhão, portanto, da Amazônia Legal Brasileira, né? Compõe. Estamos aí nesse trabalho com a Repõe, tivemos junto com o Norte 3 em outras ocasiões, né? Durante a escuta para o Sínodo, acompanhando aí os trabalhos da escuta. E eu sou do movimento de Cursilhos, e mais recentemente estou também nas pastorais sociais, e estou no GT da articulação da economia para Francisco e Clara, gostei do Clara e Francisco, e por conta disso também do Pacto Educativo Global, né? Mas o momento hoje aqui e agora é para a gente conhecer melhor a economia de Francisco e Clara, né? Acontece que as nossas ações estão tão interligadas que é impossível falar de economia de Clara e Francisco dissociado dos 3 T's da sexta semana, né? Terra, teto, trabalho, sem ouvir o grito dos excluídos, sem participar das tantas campanhas que estão em execução atualmente, né? Como o Pacto pela Vida, É Tempo de Cuidar, A Vida por um Fio, e sem acompanhar também o trabalho do pós-sínodo e as várias iniciativas de geração de trabalho e renda. Portanto, realmar a economia é necessário, né? E por isso estamos aqui, para conhecer melhor essa economia de Francisco e Clara. E se hoje a gente está aqui, enquanto Igreja da Amazônia, com as nossas potencialidades e dificuldades, buscando trabalhar juntos e realizar o trabalho pastoral, ou a pastoral de conjunto, né? É porque a gente percebeu o que Puebla definiu lá em 79, que era a pastoral de conjunto, não é nada mais do que a ação da igreja, realizada sob a direção do bispo, destinada a levar a todos os membros à plena comunhão de vida com Deus. E aí eu fiquei muito feliz de ver que o Regional Norte 3 conseguiu trazer todos os bispos do seu regional, que era a receita, viu, do Giovanni? Então, se eles com certeza vão liderar, né, esse trabalho, convocarão os leigos, como disse lá o Dom Brito, né, para darmos conta desse trabalho de juntos realmar essa economia, que está precisando realmente de ser diferente da que ela é hoje. Então, com isso, saúdo a todos os presentes e que tenhamos um dia de trabalho bem profícuo. Obrigado, Conceição, né? A gente convida agora o Leandro Machado, ele é o nosso articulador Regional Norte 3 da Economia de Francisco e Clara, né? E foi convocado, recebeu o convite e vem assumir esse papel com grande zelo e cuidado. Leandro, é com você. Obrigado, Esther, obrigado a todos e a todas. Sintam-se todos e todas muito acolhidos aqui por nós. Agradecer aqui muito o Eduardo e o Samuel que atenderam o nosso convite. Hoje nós queremos ouvi-los, na verdade, né? E agradecer muito aí a presença aí dos nossos bispos, dos nossos padres, religiosos, religiosas, leigos, engajados aí em todas as pastorais que atenderam o nosso convite, estão aqui para a gente aprender juntos. A ideia é realmente que nós chegamos a um limite, né? Nós temos que definitivamente oferecer uma alternativa, e o Papa está oferecendo essa alternativa. Essa alternativa não virá do Poder Judiciário, não virá do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Na verdade, esses poderes estão se comportando como se fossem os nossos grandes inimigos. Se nós vemos o que foi aprovado ultimamente no Congresso Nacional e o que está tramitando no Congresso Nacional em regime de urgência,
é um projeto de destruição da natureza e destruição da vida, principalmente das pessoas pobres. Então, quem vai ter que apontar essa alternativa para essa situação somos nós, a sociedade civil, nós que acreditamos no irmão, nós que acreditamos um no outro, nós que acreditamos que outro mundo é possível. E é para isso que nós estamos aqui. A ideia é que nós ouçamos agora Eduardo, o Samuel, depois Eduardo, e depois nós vamos nos reunir em grupo para pensarmos, igual o Dom, acho que foi o Dom Adriano que falou, em atividades concretas aqui dos nossos regionais. Como efetivamente nós transformamos isso em atividades concretas que possamos contribuir para mudar essa realidade. Um fraterno abraço a todos e que tenhamos um excelente encontro e que nós consigamos realmente realmar a nossa alma e a nossa economia para rumos diferentes. Obrigada, Leandro. Então, nossa tarde hoje teremos 2 momentos, né? A fala do Samuel e do Eduardo. Depois teremos um momento de 10 minutos de intervalo, a pessoa levantar, tomar água, ir no banheiro, voltar. Em seguida, teremos um trabalho de grupo, onde os grupos irão responder 2 perguntas, onde cada grupo vai ter o relator, o coordenador. Depois voltamos para a sala, tem a plenária, aí tem a fala dos 2 assessores, as falas finais, e a gente encerra nosso encontro. Um pouco para a gente situar como é que vai ser a nossa tarde. Neste momento, então, a gente vai ter a palestra chamada A Amazônia que Somos, Nossa História, Nossos Conflitos e Nossas Lutas. Quem vai contribuir conosco é Samuel dos Reis Viana, né? Samuel é filósofo, membro da Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil, da coordenação da Caritas Norte 3, ele é servidor público, residente de Palmas, né? E também é assessor da Comissão do Laicato Norte 3. Samuel, com você. Você tem 25 minutos. Olá, boa tarde. Estão ouvindo? Sim. Ok. Esse currículo aí, Estela, você deu uma fracionada nesse currículo aí, ficou cheio, né? Pessoal, muito bom estar aqui conversando com todos vocês, do Regional Norte 3, mas também pessoal de Imperatriz, enfim, pessoas da igreja, movimentos pastorais que estão nos acompanhando para essa tarde de reflexão sobre uma outra economia, uma economia que não mata, mas uma economia que promove a vida, não é isso? Eu acho que a minha parte aqui, falar um pouquinho sobre a Amazônia que somos, nossas lutas, nossos desafios, é mais como um pano de fundo para a gente pensar essa outra economia, né? Pelo público que eu vejo aqui, talvez o que eu vou trazer aqui já vem muito sendo debatido, estudado nos espaços, sobretudo a partir da Carta do Papa, né, da Laudato Si, que nos convidou a pensar a casa comum, e para nós que estamos aqui nessa região, de lá para cá, não com tanta intensidade, mas a gente vem fazendo, né, quase sempre uma reflexão e trazendo essa realidade amazônica para o debate interno da igreja. Lógico que em outros espaços de movimentos sociais esse debate é muito mais forte, é muito mais exaltado, mas graças a Deus no seio da igreja, sobretudo em vista do sino da Amazônia e tudo mais, a gente tem feito um debate e olhado um pouco mais com profundidade para a nossa querida Amazônia, né? Então, assim, é uma alegria estar aqui. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre essa nossa realidade amazônica. E aí eu não sou nenhum especialista em Amazônia, né? Eu estou aqui no Cerrado. Como bem disse Dom Giovanni, conheço um pouco Tocantins, sul do Pará, Mato Grosso, o público que a gente tem aqui nessa live. Só que, né, lá os rincões da Amazônia, lá a gente conhece de ler um pouquinho, de escutar histórias, mas de antemão dizer que eu não sou nenhum especialista na questão amazônica, né? Então, quem sabe no momento do debate de grupo, no momento das falas, vocês possam, né, quem está aí que conhece bem a Amazônia pode contribuir complementando o que eu falei ou trazendo informações
das quais eu não consegui colocar aqui para todos. Tranquilo? Todo mundo está ouvindo bem, né? Que acho que ninguém reclamou até agora. Acho que está. Eu estou inaugurando aqui um aparelho aqui que eu também não sou muito familiarizado com essas tecnologias, não. Vamos ver se não dá um apagão que nem o computador do Dom Giovanni. Então, nós vamos falar sobre, né, essa Amazônia, né? A Amazônia que somos, nossa história, nossos conflitos e nossas lutas. A gente podia começar com essa questão, né? A Amazônia que somos, né? Com essas modas que aparecem hoje em dia, né? Tem o slogan "Somos todos Amazônia", não tem isso por aí? Somos todos Amazônia, vamos nos amazonizar e assim por diante. Mas só para a gente começar a conversa, né? Quem somos? Essa Amazônia é o quê? Está onde? O que tem nessa Amazônia? E aí, se alguém quiser abrir aí o microfone, a gente poderia fazer aqui uma chuva de falas do que é a nossa Amazônia. Eu sei que a Amazônia é mais do que o Brasil, não é isso? São 9 estados brasileiros. Mato Grosso, Roraima, Pará, Amazonas, Tocantins, Acre, Rondônia. E que mais essa nossa Amazônia? Vai para além das nossas divisas de país? São quantos países lá fora mesmo? São 9 países. 9 países. O que mais? 9 ou 13, agora já não sei, esqueci. São 9. São 9 países. 9 países. A Amazônia é grande? Diversa, grande e diversa. É quase 50% do território nacional, né, brasileiro, sim. Nós lembramos também que é um bioma, né, muito importante no planeta, né, e que dá um equilíbrio praticamente em toda a Terra, né? É a maior floresta. Um poço de muita água. Água na terra, água no uso, né? Parece essa riqueza de água. O planeta é na Amazônia. O maior rio do mundo é o rio Amazonas. O que mais, gente? Vamos lá. Um mutirão rapidinho aí, só para a gente esquentar aí. Vamos fazer uma chuva de... É também o pulmão do mundo, né? Pulmão do mundo. Pulmão do mundo. É a maior fonte de geração de oxigênio, pode ser floresta, e que a gente depende dela, da nossa vida, da existência nossa, principalmente. Sem falar nas outras riquezas naturais, mas essa é uma delas que a gente praticamente pode dizer que depende demais, né? Temos também muitas culturas, povos, né, em toda a Amazônia. São mais de 300 etnias, né, indígenas, é uma grande riqueza cultural, né? Perfeito. Além de indígenas, tem o que mais na nossa Amazônia? Biodiversidade, os rios voadores, né? Riquezas no subsolo. Temos também muitos migrantes de várias regiões do país, também de outros países. Perfeito. Alguém lembra mais uma informação importante para a gente nos perceber nessa nossa Amazônia? Diversidade cultural. Muito cobiçada. Quem é de igreja aí sabe dizer para nós quantas dioceses na Amazônia, quantas paróquias? Antes disso, Samuel, só queria lembrar a riqueza do subsolo, muito cobiçado. Muito minério, né? A Amazônia, tem algumas lendas amazônicas que dizem que a Amazônia era, na verdade, o Eldorado, né? O famoso Eldorado, lá lido nas histórias, né? Que aqui tudo era ouro, tudo era riqueza, né? E se sonhava em chegar nessa Amazônia porque aqui estava o Eldorado. Tinha nas lendas, diz que tinha até uma fonte da juventude aqui, né? Contam-se as lendas que quem descobrisse nunca mais morreria.
Mas isso é fato, muita riqueza, muito minério. Algo mais? Tão importante que o Papa convocou um sínodo sobre esta grande região, né? E é uma da fonte dos sonhos do Papa Francisco e da economia de Clara e Francisco. Boa tarde, aqui é Paulo Maciel, de Imperatriz. Também a Amazônia, para muitos de nós, é o lugar onde nós moramos e vivemos, sobrevivemos. É uma casa comum de muita gente. Então, pessoal, né, só para a gente nos trazer essa chuva de informações, né, dessa Amazônia que somos. Uma Amazônia grande, né, uma Amazônia rica, uma Amazônia diversa, de população, até mesmo de biodiversidade, né, maior biodiversidade do planeta, maior fonte de água, né, um lugar extremamente rico por suas jazidas de ouro, de ferro, de cobre e tantos outros minerais, né? Uma Amazônia com muitas culturas diferentes, né? Aqui os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né? Pessoal que mora em ribeirinhos da cidade, ribeirinhos do campo, torronzeiros, vazanteiros, enfim, uma quantidade imensa de povos que fazem dessa Amazônia sua casa comum, né? E a gente poderia, né, acrescer todo esse leque de informações, porque a Amazônia tem muito a oferecer nesse sentido de nos enriquecer culturalmente, socialmente, né, politicamente, pela sua história, enfim, é importante. E é bom a gente lembrar de fazer um pouco essa memória dessa Amazônia que somos, porque enquanto igreja, mesmo aqui do Norte 3, por muito tempo nós ficamos, vamos dizer, um pouco de costas para a Amazônia, né? Nós participamos do Regional Norte 3, tem aí muita gente do Regional Centro-Oeste, e aí, de fato, a gente olhava, ou nem sequer olhava para a Amazônia, mesmo enquanto igreja. E nessa experiência do Sino, a gente pôde observar também uma história bonita de presença missionária, né, de igreja presente na Amazônia, que para nós aqui do Norte 3, muitas não conheciam. Então é importante a gente tirar como lição a necessidade que temos de conhecer a nossa Amazônia. Conhecer para não ter aquela ideia pejorativa, né, de lugar atrasado, lugar difícil, lugar feio, né, lugar sem história, mas sim poder, né, participar da construção dessa história da Amazônia. É importante, né? Muita gente olha a Amazônia com um olhar, né, preconceituoso, um olhar, né, sem conseguir vislumbrar toda a beleza, ou muitas vezes olha a Amazônia também só como um amontoado de árvores, né? Muito na perspectiva da ecologia, simplesmente do meio ambiente, da ave, dos animais, mas não consegue perceber essa diversidade que a Amazônia é, de povos, né, de culturas, né, até bioma, porque mistura Cerrado e Amazônia nessa nossa região, enfim, e aí toda a riqueza que isso exige. Então, é importante, né? Acho que fica aqui um convite para a gente, enquanto igreja, e pensar uma nova economia a partir dessa realidade da Amazônia, né? Que tem uma economia extremamente rica, né? Mas agora a gente poderia se deter sobre essa questão da história da Amazônia. Eu acho que, quando a gente fala, né, nossa história da Amazônia, primeiro, o desafio de escutar aqueles que, por milênios, viveram na Amazônia e têm a sua história. E eu acho que o Sino da Amazônia, né, experienciou muito bem essa perspectiva de escutar as comunidades. Para a gente poder conhecer a história da Amazônia, nada melhor do que escutar aqueles e aquelas que já estão aqui muito mais tempo do que nós. O Sino nos provocou, né, a experiência de escutar os povos indígenas, escutar as comunidades quilombolas, escutar as comunidades tradicionais. E acho que isso tem que ser uma experiência cada vez mais
trabalhada, cada vez mais incentivada no nosso espaço de igreja, de movimentos sociais, no nosso espaço de trabalhos públicos. Vamos escutar aqueles e aquelas que podem nos contar a história da Amazônia a partir da visão deles, e não a partir de uma visão de quem chega de fora, de quem olha a Amazônia, né, com olhos de quem não tem a experiência do dia a dia de vivência nesse espaço da Amazônia. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante quando a gente fala das nossas histórias, vamos experienciar a escuta dos povos, comunidades, ribeirinhos, ribeirinhas, aqueles e aquelas que vivem na Amazônia. Porque isso pode nos tirar muitos preconceitos, é aquilo que eu já dizia, né, de olhar a Amazônia como um espaço vazio, como um espaço que precisa se desenvolver, que precisa se integrar. E nesse sentido, né, nessa questão da história, quero relembrar aqui o discurso do regime militar. A gente poderia falar de história da Amazônia por muitos viés, mas só vou trazer esse ponto que eu acho que ajuda na nossa reflexão. Tem um vídeo que roda por aí, a gente já trabalhou muito nas comunidades, um documentário sobre a Transamazônica. Esse documentário é uma fala do regime militar sobre a construção da Transamazônica, e nesse documentário, onde o governo busca fazer toda uma propaganda, né, da construção da Transamazônica, e tem 3 falas muito interessantes nesse documentário. Uma é quando o narrador diz que a Amazônia é um grande inferno verde. A Amazônia como um grande inferno verde. A outra fala é integrar para não entregar. E, por fim, uma outra fala é de dar aos homens sem terra, a terra sem homens, para homens sem terra. Ou seja, uma afirmação de que a Amazônia é vazia, você precisa trazer os sem terra do sul, do nordeste, do centro-oeste, para fazer naquela região o desenvolvimento. Veja, são 3 concepções apresentadas nessa perspectiva que nos mostram um pouco como é que é visto, como é que era visto, e talvez isso predomine, eu acho que predomina até hoje, né? A Amazônia como local subdesenvolvido, veja, uma contradição tremenda, né? Chamar um local com tanta água de inferno, né? Porque diz que o inferno é quente, eu não sei. Mas as boas línguas e as mais dizem que o inferno é muito quente. Só que aqui eles denominavam a Amazônia como um grande inferno verde. Isso é forte para a gente. Estamos pensando a Amazônia como um local de moradia, de povos, de comunidades. Chamar essa vasta região com tanta biodiversidade, com tantas culturas, com tanta beleza, com tanta água, com tanto potencial de inferno verde, isso nos faz refletir qual é a concepção de quem vem de fora e olha essa região. Ou seja, transformar, então, esse inferno verde num paraíso. E qual é a perspectiva do paraíso, né, para essa gente? Seria o desenvolvimento, né? Levar a essa região mercadorias, costumes, acesso a uma série de serviços, das quais, né, se julga ser coisas boas que a gente só consegue viver no paraíso. E onde é esse paraíso? Se a Amazônia era um inferno, nós vamos levar para a Amazônia o desenvolvimento, o paraíso estava no sul, não é isso? No sudeste, no centro-oeste, ou talvez em outros países. Então, reafirmando aqui essa questão de como é que a gente olha para a Amazônia, se esse pensamento do regime militar, que não é tão antigo, né, 30 anos atrás, 40, né, Transamazônica, 40 e poucos anos atrás, como é que isso ainda é recorrente, como é que isso ainda fala e soa tão bem a muitos ouvidos de pessoas que estão fora dessa realidade da Amazônia, né? Então, a outra questão é que nós precisamos desenvolver, integrar a Amazônia ao resto do país, porque senão a gente tem que entregar ela às multinacionais, ao estrangeiro, ao comunismo, não sei.
Então, esse discurso da integração remonta a dizer que quem está ali não tem capacidade, né? Quem está na Amazônia é pobre, não tem capacidade de desenvolver. É preciso que a intervenção de fora venha e traga para essa realidade, né, o tão sonhado desenvolvimento. E nesse ponto é complicado, porque aí quando a gente vai discutir a questão dos grandes projetos na Amazônia, eles chegam até hoje com essa mesma bandeira. Eu vou construir uma barragem estreita no Maranhão e essa barragem vai ser um fator de desenvolvimento para aqueles 12 municípios e toda a região a vizinha. Por quê? Porque são regiões pobres, não sei o quê, falta educação, falta saúde, e esse grande empreendimento, sobretudo, falta trabalho, e esse grande empreendimento vai ser um gerador de desenvolvimento. Isso vale, né? Olha a palavra, isso vale o grande projeto dos Carajás, né, que pega aí o sul do Pará, o Tocantins, parte do sul do Maranhão. Isso vale, né, para toda a mineração que está daqui do Tocantins até o Amapá, né? Isso vale para todos os projetos de hidrovias, de ferrovias, né? Todos os projetos de produção de grãos, de agroexportação, de hidroagronegócio. Por quê? Porque o mote desses projetos, a sua propaganda será sempre essa. Nós precisamos desenvolver essa região. Nós precisamos dar a esses povos, né, uma outra cultura que não seja essa cultura da subsistência, essa cultura da economia meio popular, solidária. Então, dá o que aqui no Tocantins se fala muito, né? Qualquer político que vai fazer discurso usa a palavra, precisamos alavancar o progresso. Essa palavra é usada em tudo quanto é discurso. O problema, né, é que muitas vezes projetos como esse da ferrovia atravessam o Tocantins inteiro, aí a gente escuta da população, né? Parece que o progresso só passa dentro do trem, porque sai do trem, o negócio está feito. Então, por outro lado, né, essa contradição que esses grandes projetos trazem, né? Uma propaganda de desenvolvimento, mas que gera muito conflito, que gera muita disputa, né? E que faz o nosso povo sofrer. Samuel. Oi. Uma coisa importante, um dado importante dentro dessa questão da Amazônia, que eu achei muito interessante, é um livro que eu li da Márcia Oliveira sobre as dinâmicas migratórias da Amazônia, essa questão também da região fronteiriça, de fronteira, né? Aí as fronteiras não só geográfica, mas também geopolítica, econômica, ética, linguísticas, culturais, ideológicas. Acho que isso é muito importante para a gente entender o todo, a complexidade da nossa região amazônica, né? Com certeza. E pegando ainda desse slogan antigo, né, que é uma terra sem gente para gente sem terra, né? Aí mais uma vez a gente perceber essa questão forte, né? Como é que alguém olha para a Amazônia e só consegue ver floresta e não concebe que ali existem pessoas? Como bem disse alguém aqui no grupo, né? É onde moramos, é onde estamos, né? Onde estão as nossas comunidades, nossos filhos, netos, nossos povos. É uma terra sem gente. E por estar sem gente, a gente tem que ocupá-la. E nessa questão da ocupação da Amazônia, sobretudo nesses últimos 50 anos, a gente percebe, né, e a gente, quem trabalhou como eu na CPT, e tem vários colegas aqui, mas quem está nas pastorais aí de fronteira, quem está acompanhando mais de perto os conflitos na Amazônia, sabe o quanto essa questão agrária na Amazônia, essa questão dos territórios, né, é uma questão séria de disputa. Né? A ideia de uma terra sem gente é alguém que olha para comunidades que moram 100, 200 anos, sei lá, 1000 anos, os povos indígenas estão aí desde muito tempo, né? Olhar e não perceber que esses povos são né, seres de direito, né, que têm sua cultura, que têm seu jeito de viver, que têm suas organizações, sua religiosidade, seu jeito de cuidar dessa Amazônia.
ou seja, é passar um trator por cima de toda essa experiência de vida e achar que ali eu posso trazer um projeto de desenvolvimento, inclusive pessoas, né, que podem chegar naquela região porque as terras estão, né, desabitadas e ali é passível de ocupação. Samuel, você tem 5 minutos só. Gerando o que o final dessa nossa fala quer nos convidar a refletir, uma situação de muito conflito. O caderno de conflito da CPT, recentemente lançado, né, mas também um outro caderno que a CPT fez em parceria, né, com outras organizações internacionais, nos trazem um panorama dos conflitos na Amazônia. E aí são conflitos por terra, são conflitos por território, são conflitos devido à questão da mineração, a questão da biodiversidade, os espaços urbanos na Amazônia, que geralmente a gente fala muito de Amazônia e nos remete sempre ao campo, sempre à zona rural, né, a floresta. Nós temos os conflitos urbanos por território na cidade, por terra, por trabalho, por teto. Cidades como Manaus, como Altamira, Araguaína, Palmas, enfim. Essa realidade urbana, ela é gritante também na Amazônia, uma realidade de muita pobreza, né, de muita exclusão, de muita migração, né, e nos coloca o desafio de uma outra perspectiva de urbanização, enfim. Né? Nós temos os conflitos na Amazônia por trabalho, e aí Frei Xavier está aí na nossa live, né? Tem muita informação, pode trazer muita contribuição no que tange a questão do trabalho escravo na Amazônia. Né? O Dom Giovanni falava dos altos índices de desempregados no Brasil. Eu desconfio que esses índices na Amazônia devem ser muito maiores, né? Porque nós temos uma realidade bem conflitante no que tange a questão do trabalho escravo, mas mesmo da situação sem ser trabalho escravo, né? Da precariedade que são os trabalhadores nessa região. A questão do desmatamento, né? E 2 fatos para finalizar essa nossa conversa, que acho que a gente pensar, né? O que está na mídia, que é essa questão do meio ambiente, da prisão das madeiras na Amazônia, né? A quantidade de madeiras, toda essa rede que existe, né, para a extração ilegal da madeira, aí vem junto o desmatamento, vem junto toda a questão do tráfico e assim por diante. Né? Essa madeira que é tirada, desmatada para dar lugar à agropecuária, e aí nessa questão dos conflitos, né, o agronegócio na Amazônia ele é responsável, né, por mais de 60% dos conflitos na Amazônia está relacionado ao agronegócio, e a pecuária na Amazônia é predominante. E temos a questão também da Amazônia, essa questão do conflito das narrativas. E aí a gente poderia encerrar por aqui, porque o tempo é curto, né? Mas como fazer um debate, como disputar essa narrativa do progresso, como disputar essa propaganda dos grandes projetos numa realidade de muita pobreza. É sempre difícil, né? Muito complicado fazer um debate com a sociedade, né? Nessa perspectiva do desenvolvimento. Por quê? Porque para quem está na Amazônia, numa realidade sem estrada, numa realidade com escolas muito precárias, com serviços públicos extremamente precários, né? Saúde extremamente deficiente, diante de uma proposta de desenvolvimento, como travar esse debate nessa narrativa e conseguir convencer, disputar com propriedade essa narrativa contra o progresso. Né? Só eu me lembro de uma certa vez que eu estava numa conferência de saúde e a gente discutia lá que a Amazônia precisava de carros traçados para a questão do transporte, tipo essas caminhonetes traçadas e assim por diante. Aí alguém do Paraná levantou e disse, mas não é só a Amazônia que precisa de carro traçado, não. Lá onde eu moro, no Paraná, nós temos cidade a 30 quilômetros, nós temos comunidade a 30 quilômetros da cidade. Ele falou assim, esse 30, com tanta ênfase. Aí o amigo respondeu e disse, não, meu filho, nós estamos falando de realidade onde o pessoal sai e roda 200 quilômetros para chegar em São Fé do Xingu. Aí roda mais 200 para chegar, mais 100 para chegar em Tucumã, mais 100 para chegar, e mais 200 para chegar em Araguaína. Essa é a realidade da Amazônia. Então, você está falando de 30 quilômetros para levar um doente para a cidade,
Nós estamos falando de 600 quilômetros, de 1.000 quilômetros, de 400, de 500, enfim. Então, esse debate que a gente precisa fazer, né, com a sociedade da Amazônia e com toda a sociedade brasileira, né, essa disputa desse território. Precisamos de muito avanço em muitas áreas, sim, mas de que forma é que isso deve chegar para os nossos povos? Deve chegar numa perspectiva que alguém de fora está trazendo o paraíso para refrescar esse nosso inferno? Essa concepção de inferno verde, que prevalece muito na cabeça de quem acha que isso aqui precisa ser humanizado, precisa ser desbravado. Então, fica assim, esse desafio para a gente pensar em economia de Francisco e Clara, né? E essa economia, sobretudo, nos ajude a olhar para todas essas riquezas que temos na Amazônia, seja de minério, seja de culturas, seja de biodiversidades. Como é que a gente olha com isso, para isso, né, de forma que essa economia não mate, mas que possa usar do que temos aqui, promover solidariedade, construir pontes, dialogar, fazer com que a nossa Amazônia, né, possa florescer cada vez mais. Obrigada, Samuel. Só um minuto. Eu sei que muita gente que está aqui no grupo conhece muito bem essa realidade. Quem sabe no trabalho de grupo a gente possa estar aprimorando. Só, então, reforçar aí essa leitura, os cadernos de conflito da CPT, o CIMI tem um caderno de conflito indígena, né? Existe uma vasta literatura, fontes aí que a gente pode estar usando para nos empoderar nesse debate, tanto social quanto eclesial. Eu lembro um dia desses que alguém da igreja dizia assim, aqui no debate em Palma, né? Ah, mas agora a igreja só fala em ecologia, quer salvar o mico-leão-dourado e não sei o quê. Aí duas coisas. Primeiro, que eu não vejo tanta gente falando de ecologia assim na igreja. E depois a Amazônia não tem mico-leão-dourado. Então, nós não queremos salvar mico-leão-dourado na Amazônia. Então, eu acho que é preciso que a gente fale mais, que a gente dispute essa narrativa que possa fazer com que, de fato, esse debate de uma outra economia seja realmente vivido aqui na nossa região. Obrigado, pessoal. Desculpa aí qualquer falha. Obrigado, Samuel. E dizer que o debate vai se dar nos grupos, viu, pessoal? Sei que está interessante, né? Agora a gente vai agradecer ao Samuel pela contribuição, pela essa leitura e releitura dessa realidade no chão da Amazônia. Teremos agora um momento com a segunda palestra, né? Com Eduardo Brasileiro, sobre os olhares de Francisco sobre a Amazônia, o Sindo e a economia de Clara e Francisco, né? Eduardo Brasileiro, ele é sociólogo, educador social e assessor do Instituto Cultiva. Ele faz parte da equipe da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, né, que é a ABEFC, e da coordenação da Sexta Semana Social Brasileira. Em março de 2018, participou do curso de formação de educadores para a cultura do encontro, promovido pela Fundação de Educadores para a Cultura do Encontro, pela Fundação Escola Ocorrente, com a participação do Papa Francisco, né? Com grande alegria, Eduardo, que a gente acolhe você aqui no Regional Norte 3, no Regional Nordeste 5, né? Maranhão Imperatriz aí conosco. Seja bem-vindo, né? É com você a fala. Olá, Estélia, obrigado pelo convite a você, ao Leador. E é uma grande mesmo alegria, uma profunda honra mesmo estar com um grupo tão importante para nós semearmos as provocações que nós estamos vivendo nesse tempo. Então, é uma grande alegria mesmo estar de novo aqui e encontrar Dom Giovanni, com que a gente já trocou algumas palavras. Saúdo aí Dom Pedro, Dom Queiroz, Dom Wilson, Dom Adriano, Dom Felipe, né? E outros companheiros que fazem comigo e agora convidamos aqui a todos aqui no grupo a articularmos a economia de Francisco e Clara, de Clara e Francisco, como Dom Wilson tão bem colocou, que a ABEFC, Articulação Brasileira. E eu vi que tem o Rogério aqui de Brasília, a nossa querida Conceição está aí. E, de fato, na quinta-feira nós tivemos uma boa notícia vindo do Conselho Pastoral da CNBB. O Dom Pedro já nos falava aí um pouquinho, que cada regional da CNBB foi tirada essa discussão
com os bispos, vindo uma conversa que nós, na BEFC, fizemos com a presidência da CNBB, de termos em cada regional animadores da economia de Francisco e Clara, né? Ou seja, vindo de cada regional, para cada sub-região, para cada arquidiocese, diocese, paróquia, comunidade eclesial, para que isso seja abraçado no seio do nosso povo, bata forte a discussão da economia de Francisco e Clara. E a proposta dela, né? A promoção que a economia de Francisco e Clara faz, porque é mais do que teoria, como o Samuel tão bem colocava aqui, do chão da nossa realidade, de que nós partimos para pensar a economia de Francisco e Clara. Eu acho que Leador, Stélia pensaram, e junto com a Conceição, pensaram uma metodologia importante para o encontro de hoje, que é a economia de Francisco e Clara, ela não é uma coisa que vai vir de cima para baixo, ela é algo que parte do chão da realidade de cada um e cada uma. E esse partir da realidade é que nós nos conectamos a essa aldeia global, e aldeia no sentido de encontro, de cuidado global que nós temos de fazer com a nossa casa comum e construir esse novo século XXI, não esse século XXI das guerras, da pandemia, da violência, do desemprego e do colapso civilizatório. Mas, provocados aí pelas falas, né, sobretudo dos bispos que nos falavam que nós sejamos mais do que sonhadores, sejamos influenciadores da nossa sociedade, eu vou partir dessa ideia do porquê chamar uma discussão sobre economia no mundo inteiro feito pelo Papa Francisco. A ideia de separar a economia da política, eu acho que é importante nós começarmos por essa parte, começa como se a primeira fosse pautada por decisões técnicas, ou seja, a economia, decisões técnicas, e a segunda, a política, por decisões ideológicas. E isso é um completo equívoco. As decisões econômicas, elas afetam de forma diferente as pessoas e as camadas sociais que nós temos. Ou seja, quando se escolhe determinada política econômica, não se trata de uma escolha puramente técnica, mas de escolher politicamente qual conjunto de pessoas, ou seja, quais grupos sociais devem colher os benefícios dessa política. Então, quando nós temos, no meio de uma pandemia, e se escolhe abrir, que as empresas sejam obrigadas a abrir, ou obrigadas, ou cedendo aos interesses das grandes corporações, de abrir essas empresas e deixar o trabalhador que quer fazer isolamento dentro de casa, você está fazendo uma escolha política e econômica. E isso não está naturalizado na nossa sociedade. Não, não está. A economia, ela se transformou com a economia que nós temos hoje no nosso Brasil e mundo, uma imposição idolátrica, né? Ou seja, ela não é questionada. Vivemos a idolatria do mercado, né? O Papa Francisco aponta muito no Evangelii Gaudium a ideia da idolatria econômica, né? Porque quando Paulo Guedes, veja só, fala em taxar livro porque pobre não lê, e o Paulo Guedes é o ministro da Economia, quando ele fala em privatizar praias do litoral brasileiro para atrair investimento, quando ele fala em privatizar a Petrobras, a Petrobras também, mas agora a Eletrobras, para melhorar o funcionamento, que vamos perder dinheiro salvando empresas pequeninas, que o FIES, o financiamento estudantil, bancou universidades até para o filho do porteiro, assim como até para empregada doméstica, passear lá na Disney, que se prorrogar o auxílio emergencial, ninguém sai de casa porque a vida está boa e está tudo tranquilo. Ou indo mais a fundo, quando se vai ao mercado, as pessoas lhe agradecem pelo que está fazendo pelo seu país, que é o que ele disse, né? O Guedes, ele deixa bem claro a quem se destinam as políticas econômicas dessa equipe técnica, né? Dessa equipe na qual ele pertence. E nós precisamos ver bem isso e popularizar essa discussão. Então, a beleza de termos uma discussão sobre a economia de Francisco e Clara aqui no Brasil e no mundo é aproximar o povo a lógica abissal, ou seja, um abismo que a doutrina política econômica coloca na vida da gente. Ou seja, essa economia que nós temos hoje, ela tem uma essência,
que é a vontade da limitação do Estado. O que é? Limitar o Estado para uma consequente ascensão de uma suposta liberdade individual, né? Os direitos individuais. Mas a gente tem um conceito de liberdade totalmente confuso. Veja só, eu moro aqui em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Eu moro pertinho do estádio do Corinthians. Não sei se tem algum corintiano escondido por aqui hoje. Torço que não, porque eu estou em terras corintianas. Mas aqui eu vivi uma realidade aqui no apartamento que nós temos um elevador de uso comum e uma mulher do nosso apartamento que se nega a usar a máscara, como dizer que isso é um direito individual. E veja só que absurdo, né? O direito individual pode ser eu colocar em risco a vida do outro. Isso é uma concepção totalmente errada de liberdade. Essa ideia de igualdade perante a lei não existe. Existe a sociedade do privilégio, que consegue negociar a lei, e a sociedade da precarização, que sempre é afetada por essas leis impostas. Ou seja, da proteção à propriedade privada, que vai se erguer contra todo trabalhador, trabalhadora que queira ocupar uma terra para cultivar e para ter sua vida. Então, essa vontade dessa ideologia, doutrina econômica, ela está intimamente ligada ao que a gente produziu nos últimos séculos. E é por isso que o liberalismo foi e ainda é facilmente associado a essa classe social, ou seja, para o liberalismo, nós estamos falando que o Estado mínimo, ou seja, limitar o Estado que garanta bens para todos. Nós ouvíamos aí Dom Queiroz falando dos investimentos do Estado norte-americano, dos Estados Unidos, com grandes reformas econômicas que o Joe Biden está fazendo ali, né? O Green New Deal, né? Políticas verdes, investindo máquina pública pesada para recuperar o país, e que o Brasil está totalmente de costas para esse caminho, né, Dom Queiroz? E nós vemos que, na verdade, é que eles fazem aqui no Brasil uma elite, que é chamada pelo Gessé de Souza, elite do atraso, que vai buscar sempre garantir pautas e interesses que estão sendo explicados de maneira muito clara, estão sendo garantidos os seus privilégios enquanto classe social. Ou seja, o mercado ele é considerado o grande provedor e regulador da sociedade na percepção dos liberais. E aí eu cheguei num ponto que é muito importante. A economia de Francisco e Clara, e eu vou chegar agora no chamado do Papa, eu estou olhando a economia no nosso último século para conversar com isso que o Samuel colocava, é que a nossa economia constituiu uma ideia de mercado como uma formação natural da sociedade, né? Como se mercado fosse uma formação histórica, né, que foi construída pelo Estado como forma dominante, e não haveria outra forma, né? Isso foi até, inclusive, para superar a ideia feudal de sociedade. Mas veja, o modo de produção capitalista, ou seja, onde tem uma formação histórica, onde o mercado predomina, e uma forma de produção que foi prevista da concentração de riqueza e da exploração do trabalho, nós devemos, na verdade, questionar a origem disso. Ou seja, a origem está toda nessa lógica de acumulação de riqueza e exploração do trabalho e da terra. Então, o trabalho e a reprodução da vida social, da vida de cada um de nós, ela é central na construção de uma nova economia, né? Não é à toa que vocês, meus irmãos, que estão na Amazônia, legal, vocês sabem e veem que a Amazônia, na verdade, ela tem uma concentração de terra e uma herança de economia que chama-se de economia de latifúndio escravagista, né? E o programa econômico, ou seja, a técnica, sempre foi expropriadora. Endivida as pessoas, precariza os trabalhos, corta programa social, enfraquece sindicatos. Estou lembrando aqui de um mártir da nossa terra aí, Chico Mendes, que lutou pelos trabalhadores e pela luta pelo direito ao sindicato, para sindicalizar, a nossa Margarida Maria Alves. Reduz esses direitos e, enquanto isso, você acumula riquezas. Eu ontem via que o famoso
Luciano Huck falava por que desistia para a próxima eleição de ser presidente da República, mas ele colocava: o capitalismo foi o sistema econômico, é o sistema econômico que nunca antes na história se gerou-se tanta riqueza. E ele está certo, nunca se gerou tanta riqueza. Mas essa riqueza, ela é concentrada. Nunca se gerou tanta riqueza concentrada. E com tanta riqueza concentrada, portanto, nunca se gerou tamanha desigualdade. E aí eu queria chegar aonde o Papa Francisco nos provoca. O Papa Francisco, ele faz, em 1º de maio de 2019, quando ele escreve a carta convite para jovens, e ele colocou jovens aí até 35 anos, e ele faz esse recorte de jovens porque ele quer motivar a juventude, mas não é que esse assunto seja só dos jovens, mas motivar a organização de uma grande rede de jovens, e no Brasil somos 200 jovens aí, que estamos envolvidos nesse encontro e nos diálogos com esse encontro em Assis, mas ele chama para que nós pensemos justamente a lógica que foi construída e realmemos, ou seja, demos outra vida nessas relações econômicas. Isso é fundamental porque ele desloca o olho da sociedade global para uma pequena cidade no coração da Europa, que é Assis. E faz a gente lembrar, numa lógica de sociedade, o que é a experiência de Francisco, de Clara, de toda a fraternidade que vivia ali, o que eles têm a nos dizer. Leador e eu conversávamos antes do grupo entrar, e ele falava, tem gente que está questionando por que aqui no Brasil se fala de Clara, né? Isso tira o foco do Papa Francisco. Mas aqui mesmo já se falou, né? Os nossos bispos já falavam, a economia de Francisco não é uma economia antropocêntrica, ou seja, não está olhando para Francisco, tanto o nosso Papa como o de Assis, está olhando para um modo de vida comunitário semeado, né, cultivado no coração da sociedade. E eu acho que o Samuel usou uma palavra muito bonita no meio da sua fala, que foi: nós precisamos retomar a ideia de cultura vivida pelo povo e não a cultura importada e transportada na vida da gente. Cultura relacional, da partilha, do cuidado e da defesa da terra, da mãe terra, e da defesa de todos. Então, o Papa desloca nosso olhar. E aí, aqui no Brasil, nós acolhemos esse chamado com esse nome, a economia de Francisco e de Clara, justamente para que a gente observasse que a economia que nós temos hoje, ela precisa ter um olhar menos monetocrático. O que eu quero dizer com essa palavra monetocrático? Menos monetário. Nossa economia, nossa sociedade, ela é monetária. Nós precisamos de um olhar biocêntrico, onde a vida esteja no centro. Outros vão dizer, e aí não importa, né, não vamos brigar por terminologias, ecocêntrico. Biocêntrico ou ecocêntrico, nós estamos olhando a vida como um todo. E olhar a vida como um todo é olhar isso aqui que a gente colocou na carta de Francisco e Clara, que a gente fez no Brasil, ou carta de Clara e de Francisco, como Dom Wilson nos colocava aqui. Eu achei importante colocar Clara na frente nessa fala dele. Nossa proposta é de uma economia baseada no feminino, no cíclico, na acolhida, no cuidado e no afeto. Pressupõe uma transição radical nos modos e nas formas de produção linear, masculinizada, que impôs uma visão de progresso baseada na extração. Assumimos, portanto, uma compreensão circular dos processos produtivos. E isso, para nós da Amazônia, é muito importante. A Amazônia tem muito a nos dizer sobre esses processos circulares de processo produtivo. Também expressa um profundo compromisso ético com as gerações que estão por vir. Eu coloquei essa imagem para vocês, justamente para a gente entender por que nós dissemos Clara no Brasil. Essa ideia de realmar é para percebermos que a economia até hoje foi construída só por homens. E precisamos de uma economia onde homem e mulher andam lado a lado. E na música que ouvíamos do padre Cirineu Kuhn, Verbita, da Verbo Filmes, eles diziam: a voz da experiência e da ciência a dialogar. Ou seja, são as muitas vozes que nós precisamos trazer para encontro. E foi muito rico isso no Brasil ter ocorrido.
uma articulação brasileira que reunisse os jovens que foram selecionados, as comunidades eclesiais, e que agora estamos dando um grande passo enquanto a CNBB apoia em cada regional termos equipes articuladoras para chegar nas pequenas comunidades, e a sociedade como um todo. Tanto que o Papa não fez o convite para que a igreja ou algum dicastério acompanhasse. Ele fez um encontro para conversar com as sociedades, o que chamam lá na Europa de change makers, né, os agentes de mudança, fossem eles convidados a pensar a sociedade. Então, é um encontro ecumênico na sua dimensão mais bonita, mas ele precisa, sobretudo, se inspirar e se amazonizar nessa discussão que é proposta pelo Sínodo da Amazônia, que é o processo de escuta. Então, eu faço essa fala aqui para vocês, para que a gente observe uma coisa. O Papa fez um convite no dia 1º de maio de 2019. Em novembro de 2019 mesmo, nós fizemos a Carta Brasileira da Economia de Francisco e Clara, que eu quero convidar cada um e cada uma a imprimir ou ler no computador. São 10 páginas das inspirações dessa discussão, eu vou colocar depois no chat. Mas, com a pandemia, foi remarcado o encontro de 20 de março de 2020 e foi feito em módulo virtual no final do ano passado. Agora nós estamos aqui. O Papa Francisco anunciou recentemente que teremos um encontro virtual para toda a sociedade no dia 2 de outubro, vésperas do dia de São Francisco de Assis. E aqui em novembro, no Brasil, queremos fazer um grande seminário da economia de Francisco e Clara. Bebermos das nossas experiências do Norte 3, do Nordeste 5, de outros regionais, dos movimentos populares, para assim, aí a perspectiva é que haja um encontro presencial em Assis no outono europeu, no outono europeu de 2022, que para nós é a primavera aqui, então, no final do ano que vem, mas isso tudo depende das nossas condições, inclusive, enquanto a pandemia, né, que está realizando na gente, né, quais são os nossos desafios. Eu coloco à disposição também, depois eu vou mandar esse material que eu estou mostrando aqui para o grupo, mas isso eu apresentei de certa maneira para que a gente entendesse que existem 3 grandes desafios para juntos aqui pensarmos hoje. Nós estamos vivendo uma crise sistêmica. Uma crise sistêmica mostra que ou a gente muda esse sistema ou a gente constrói um novo sistema. O capitalismo ele criou um sistema que entra em colapso cotidianamente, cotidiano porque, na verdade, cada vez mais é menos espaçado suas crises e mais próximo uma das outras. E essas crises do sistema levam-nos diretamente a viver a precarização cada vez mais violenta. Depois de nós sairmos desse cenário de pandemia, com tantos mortos como estamos vendo, com tanta mazela, você vai ter um aprofundamento de um capitalismo mais voraz, ou seja, você precisa desempregar muita gente, fortalecer as empresas na lógica do capitalismo, e depois, quando ela estiver aquecida, começar a reinserir uma massa de trabalhadores, garantindo uma manutenção de enormes massas, ou seja, dos desalentados e de desempregados para fora. Não é lógico essa construção econômica. E é isso que nós precisamos apontar nas nossas discussões. Não é lógico tanta gente sem trabalhar. Não é lógico. E como é isso, nós precisamos pensar, então, numa outra fórmula de economia. Tanto é isso que nos preocupou que, no ano passado, grandes bilionários ligados ao FMI e outras fundações internacionais fizeram questão de pedir ao cardeal Turkson uma audiência com o Papa Francisco para apresentar ao Papa a ideia do capitalismo inclusivo, que seria uma ideia de um sistema econômico capitalista que reduz os gases e que reduz as desigualdades. Quando eu fiz a introdução aqui para vocês, eu fiz questão de mostrar que a lógica capitalista é de precarização da vida, de redução do Estado, e que sua essência é de construir um mercado onde tudo é mercantilizado. Eu falo isso porque não dá para existir um capitalismo inclusivo. O capitalismo inclusivo é o que a gente vê no programa lá social, onde
apresentador vai lá, traz um jovem da periferia, mostra que ele é um vencedor, ou seja, da ideia de meritocracia, e esse jovem vai ganhar muito dinheiro. Ou seja, a lógica de capitalismo inclusivo é pegar um ou outro da grande massa de gente que não tem nada, mas manter a massa de pessoas que não tem nada nesse sistema. Então, para nós, o capitalismo inclusivo é uma grande falácia. Na verdade, nós devemos lutar por um outro sistema ou por outros sistemas econômicos. Então, o que nós estamos falando exige aí uma lógica de entender essa lógica de crise sistêmica. Precisamos cada vez mais cultivarmos realidades que realizam uma dissociação seletiva e temporal dessa economia capitalista e cultive ali o bem viver. Então, quando ouvíamos aí, quando nós temos grupos do Movimento Sem Terra, eu via lá o arcebispo de Maringá reunindo o Movimento Sem Terra para entregar alimentos para toda a região ali de sem terras da região, pessoas que estavam passando fome. Isso é uma dissociação seletiva e temporal. A gente não depende do mercado, não depende das grandes redes, e investe em pequenos agricultores que vão semear o trabalho, partilhar essa riqueza e ter vida. Isso é uma dissociação seletiva. Com essa dissociação, a gente começa a criar novos mundos nesse nosso grande mundo falido. A experiência de São Félix do Araguaia, a experiência de Imperatriz, a experiência de Palmas, Tocantins, a experiência de Miracéia, a gente constrói outros mundos possíveis que têm uma realidade cada um diversa, porque se a nossa sociedade é diversa, por que o nosso capitalismo é um só, o nosso sistema econômico é um só? Essa é uma lógica de nos amarrar e nos prender. Então, com esse sentido, essa é a crise sistêmica. Precisamos rearmar a economia com um novo sistema econômico que acontece nas nossas regiões. E isso vem da superação da lógica da vida acima do lucro. A gente fala que a vida está acima do lucro, mas isso não acontece. O lucro está acima da vida nessa lógica econômica. Quando o Samuel mostra e pergunta para o grupo aqui, e o grupo começa a falar das riquezas da nossa Amazônia, nós estamos falando de vidas, né? Não é riqueza monetária. E essas riquezas nunca estão na frente nos negócios econômicos. Nunca estão na frente. Portanto, o segundo desafio é a complexidade. O que é a complexidade? Nós estamos sobre um governo tecnocrata. Ou seja, a técnica, o valor da lógica dentro do mercado financeiro, essa financiarização, vale mais do que qualquer vida. É por isso que nós estamos sendo governados aí pelo algoritmo, né? O que são os algoritmos? Milhares de pessoas são manipuladas por grandes mensagens que percorrem os WhatsApps e outras redes tecnológicas nossas, manipulando o que nós pensamos. Vivemos isso de maneira muito grave com a campanha da fraternidade, mas viveremos com todos os grandes gestos nacionais que se insurjam contra esse sistema de morte. Por isso que a gente tem que ter muita clareza de que o Papa Francisco, inclusive, ele falava, quando contava do Pacto Educativo Global, falava disso. Falava, tenhamos a capacidade de nos aproximarmos da realidade, discernirmos coletivamente o caminho e não ter medo de conflituar contra a injustiça. Nós, cristãos, temos medos do conflito. Para nós, paz, ela é fruto de uma pacificação da sociedade. Como a mídia fica falando quando fica falando de polarização, né? O lado A, o lado B, a sociedade está polarizada em busca de uma falsa ideia de paz. A falsa ideia de paz é essa ideia que a gente quer pacificar e que as coisas fiquem como estão. Nós precisamos conflituar contra as injustiças. Falar é o que está levando milhares de brasileiros hoje às ruas, mesmo que com o risco iminente da contaminação, com coragem, dizer o conflito que nós estamos vivendo, porque a gente não pode calar. Então, é um gesto de profecia que nosso povo vive hoje. E a complexidade, ela tem que ser mostrada. Não é lado A, lado B. É entender a nossa relação com a vida como um todo. Por isso que o Samuel falava de economia hoje na nossa fala, mostrando que economia não são só números. Economia é a vida do planeta. É a vida do nosso povo. E a gente aprendeu desde criança, eu aprendi desde criança, que quando iam falar de economia no jornal, era a Bolsa de Valores.
Que coisa absurda se tornou, porque era o interesse dos grandes grupos econômicos. Portanto, eu queria chegar no terceiro ponto, os desafios planetários que nós temos. O Papa Francisco, não por acaso, depois da economia, de fazer um convite para a economia, fez-nos um convite para discutir um pacto educativo. E quando a gente fala de pacto educativo, nós estamos falando de pedagogia para uma liberdade e uma construção do cuidado, uma pedagogia do cuidado, uma pedagogia do encontro, podemos dizer. O que é isso? É entendermos que é necessário cativarmos uns aos outros para a construção de uma nova sociedade, não virá de cima para baixo, ela é um produto de baixo do nosso povo. E a pedagogia do encontro é colocarmos uma sociedade que foi colocada dentro da economia, da técnica, né? Hoje nós formamos milhares de pessoas todos os anos, e essas pessoas, elas cada vez mais estão longe do toque da terra, longe do toque da vida coletiva, e cada vez mais fechadas em ciclos tecnocráticos, burocráticos do sistema econômico, monetocrático, mas não fala da vida. A gente já desaprendeu a tocar na terra, desaprendeu a perceber os ciclos da vida, e nas cidades como eu estou, em São Paulo, desaprendemos o exercício coletivo porque nossos muros estão cada vez maiores. É um desafio enorme. Por isso, nós precisamos perceber que não são várias bandeiras que nós estamos vivendo na sociedade, né? Eu falava com leigos ontem de uma diocese aqui de São Paulo, e a preocupação era, nossa, é muita coisa na nossa cabeça, é pacto pela vida, é pacto educativo, é economia de Francisco e Clara, é sexta semana social brasileira. Eu quero falar aqui para o grupo que é um lugar só, a construção da nova sociedade. Mas a construção da nova sociedade não vem com uma bandeira só, vem com as múltiplas bandeiras. Então, precisamos de gente gritando pacto pela vida a partir de uma nova economia. Precisamos de um pacto educativo a partir de um mutirão pela vida por terra, teto e trabalho. As coisas precisam estar mais integrais. A gente viveu aí o paradigma que o Papa Francisco nos pôs com a Laudato Si, de uma sociedade da ecologia integral. Há 130 anos atrás, tínhamos o Papa Leão XIII falando da Rerum Novarum. A sociedade saía do agrarismo para a industrialização. 130 anos depois, a sociedade busca sair do capitalismo neoliberal para uma ecologia integral. É essa a grande dimensão que eu acredito e que nós, enquanto jovens brasileiros, temos falado em Assis nas discussões que temos colocados, que só de maneira virtual tem ocorrido até agora. Por isso, buscar novas relações econômicas passa pelo exercício de vivermos mesmo. Eu acho bonito o que tem sido falado no Sínodo da Amazônia, que é reflorestar a nossa mente, entendermos como um sistema vivo. E aí, quando a gente pensava a economia de Francisco e Clara, e as pessoas me perguntavam qual é o texto base da economia de Francisco e Clara, onde a gente acha? Aqui, ó, Laudato Si e Fratelli Tutti. Aqui está a base da discussão econômica. E não é na discussão de olharmos aí só as teorias econômicas, é trazermos as teorias econômicas para dialogar com essa nova relação econômica. E por fim, então, Estélia, para eu encerrando aqui a minha fala, que o grupo precisa falar, a gente precisa ser provocado, eu diria 3 coisas. O nosso desafio é construir redes de articulação. E cada regional, cada diocese, ter uma equipe articuladora da economia de Francisco e Clara é muito rico. E o que a gente vai construir nessas regiões, né? Que vem a primeira pergunta aí para que a gente possa ficar pensando. Como que a gente constrói a economia de Francisco e Clara na minha região, na região do outro? Como a gente faz isso, né? Eu vou até colocar aqui para vocês para mostrar. A primeira coisa que a gente precisa ter como dimensão é esse convite à escuta. Todo o nosso povo está vivendo o endividamento, o adoecimento, e essas 2 dimensões de ser endividado, ser adoecido, e, de fato, eu acho que nós precisamos olhar também o individualismo crescente, nossas comunidades cada vez mais vazias ou cada vez mais individualistas, pode estar cheio, mas estão com um desejo individualista, que uma articulação brasileira ela precisa olhar para essas dimensões. A gente precisa escutar o que o povo está falando a partir de rodas de encontro para falar da economia de Francisco e Clara.
falar e o povo falar o que entende de economia. E quando o povo falar que está doendo aqui, doendo acolá, e a gente perceber que problemas individuais não são só problemas individuais, são problemas coletivos e têm saídas somente coletivas, a gente começa a conversar. Que pelo endividamento a gente pode pensar em redes de economia solidária, em gerarmos renda, em gerarmos um banco comunitário, como no nosso Brasil aí tem 115 bancos de desenvolvimento comunitário, uma lógica de construir novas relações econômicas. Quando nós pensamos na escuta, percebemos que a gente está colocando veneno na mesa, pensarmos na agroecologia, pensarmos em novas formas de cultivarmos na nossa região cinturões verdes e exigirmos políticas públicas para isso. Então, o processo vem daí, um eixo territorial que é difundir a economia de Francisco e Clara nos nossos bairros, dioceses, cidades e estados. Conversar com autoridades políticas o que é a agenda da economia de Francisco e Clara. E essa agenda não é construída de cima para baixo, é do bairro. O que o bairro acha que é desenvolvimento endógeno, ou seja, para dentro, sustentável, de economia solidária, de agroecologia. Depois, pensarmos nas nossas universidades e nas nossas escolas, não só universidades. O que as escolas, as universidades, elas estão produzindo de conhecimento sobre novas economias. Criar uma mesa de diálogo com esses espaços, para que esses espaços reproduzam. As escolas católicas brasileiras, as universidades católicas brasileiras produzem, as universidades, por exemplo, que eu tenho tido contato, as PUCs, produzem os maiores economistas. E esses economistas estão no mercado financeiro. Eles não estão nas comunidades desenvolvendo novas economias. É um absurdo. Por isso que a gente tem feito um diálogo aí nas mesas da PUC, com Dom Moll tem nos ajudado muito nesse sentido, de conversarmos com as universidades para que as universidades se abram a novos currículos. E não deixarmos, como o Papa Francisco fez nesse terceiro eixo, de nos aproximarmos dos movimentos sociais. Os movimentos sociais trazem a esperança do novo mundo. Ou seja, é no cuidado da terra, do teto, do trabalho, é na discussão de novas economias. Então, quando o Dom Pedro fez uma boa provocação ao grupo, falando, vamos construir casas de Francisco e Clara, e eu encerro por aqui, a articulação brasileira pensa que as casas são o espaço, o território onde a gente sintetiza as novas economias, onde a gente fala que o povo de outras religiões, que as comunidades, que a associação de moradores, que o movimento social pode ter um espaço comum para gestar uma agenda de novas economias. Então, nós temos feito apresentações, está surgindo uma casa de Francisco e Clara nos morros da cidade de Florianópolis, ali na periferia. Em Brasília, o Rogério, que está aqui, está mobilizando com um grupo. Há um interesse ali, aqui em São Paulo, em duas regiões periféricas, onde eu estou, na Zona Leste e na Zona Sul. E é uma demanda das SEBs do século XXI, reunir pluralmente novos grupos econômicos, novos grupos sociais, de outras profissões de fé, e juntos cearmos novas economias, ou seja, sempre com uma mesa ao meio, trazendo os povos, os pobres, sobretudo, para cear essas novas economias. Então, que nós construamos a articulação brasileira em cada um dos nossos lugares e, junto com a articulação, aqui conectados com a articulação nacional, levemos e sistematizemos essas discussões para falar em Assis o que o Brasil tem percebido dessa discussão. Eu acho que é muito rico isso, e a gente pode fazer o selo do que é a economia de Francisco e Clara, porque tem muita economia de Francisco e Clara no nosso Brasil acontecendo. A gente só não vê porque o mercado econômico não permite isso. Né? Eu acho que Dom Adriano colocou isso com muita veemência, que as novas economias estão aqui, a gente só precisa privilegiá-las. A economia que os Sem Terra mostram, a economia de novas políticas públicas para as cidades e uma outra sociedade proposta pela solidariedade, que é o grande mote da política do século XXI, uma política solidária, que dimensione o bem comum como uma partilha. Stélia, eu estourei o tempo, me perdoe a todos, mas eu gostaria de colocar essas dimensões para que a gente possa voltar a conversar. Em nome da articulação brasileira, eu abro aqui meu contato, a possibilidade da gente construir essa rede, né, de igrejas, de comunidades, construindo a economia de Francisco e Clara, gerando um espaço comum para que a gente leve isso para Assis e fortaleça o nosso Papa, porque a gente sabe que na discussão global
É assustador para a elite econômica ter um Papa que aponta outros caminhos econômicos. E por isso ele está sofrendo muita pressão. A gente precisa mostrar e apoiar ele, mostrando que a economia de Francisco de Clara acontece de baixo para cima com essas dimensões que falávamos. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo, né, pela sua bela reflexão, né, que nos deixa, assim, muito agradecido. Você e Samuel trazendo as contribuições para o nosso regional, né, e também para a Imperatriz. E dizer que, neste momento agora, como é que vai se dar o trabalho, né? A gente vai ter 5 minutos para o intervalo, ou seja, a pessoa levantar, bebe água, vai e volta. Por favor, não saia da sala. Vamos criar 6 grupos. Quando vocês voltarem, 5 minutos depois, vocês vão ser direcionados aos grupos de trabalho, vocês vão aceitar, e lá vocês vão escolher um relator e um coordenador do trabalho de grupo. Importante que todos lá se apresentem, né, que não deu para se apresentar no grupão, mas no grupo menor se apresentem e responda 2 questões. As 2 perguntas que a gente coloca para vocês, eu coloquei no chat, mas eu vou ler. Como viver a querida Amazônia e a economia de Francisco de Clara no nosso regional, dioceses, paróquias, pastorais, movimentos, bairros, universidades, escolas e grupos, de forma conjunta, no dia a dia e no concreto, né? Essa é a primeira pergunta, né? O grupo pode apresentar até 2 ou 3, dependendo do trabalho lá, né? Então, é mais importante, primeiro, tem que trazer uma resposta de cada um, mas trazer mais, a gente fica agradecido. A segunda pergunta é, para implementar esse projeto de uma nova economia, o que podemos aprender de nossas comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco, assentados do MST, dentre outros, né? Então, agora, essas 2 perguntas, vocês vão responder, trazer. A gente agora dá 5 minutos para o intervalo. No seu retorno, vocês já vão ser direcionados para as salas, são 6 grupos de trabalho. Terão 20 minutos cada grupo, né? E também vocês vão voltar para a sala. Assim que vocês vão ser direcionados, vocês vão voltar automaticamente para a sala, né? Quem está fazendo esse trabalho para a gente é o Eduardo, que está coordenando esse trabalho de grupo. Já a gente agradece, viu, Eduardo? E, por favor, não saia da sala, tá? Então, vamos 5 minutinhos, a gente retorna às 16 horas, em ponto.